Vitamina D e sol, tá aí um tema que sempre dá discussão. Agora ainda mais falando sobre vitamina D com gravidade de Covid, confundiu ainda mais. Você também tem dúvidas sobre esse tema? A gente vai falar sobre isso por aqui. É verdade que a vitamina D é transformada na nossa pele pela ação do sol, mas já saíram vários trabalhos mostrando que você expondo apenas as mãos e a face por 10 minutos diários já seria suficiente para produzir toda a vitamina D que você precisa. E esse estudo foi feito considerando dias nublados, dias chuvosos e aquela exposição não intencional mesmo, de só ir de um lugar ao outro, ir até o trabalho. Então, não existe a necessidade de você se expor além disso para conseguir transformar a vitamina D que é necessária para o teu organismo. Esse assunto acabou ficando mais ainda em voga com a história da pandemia, né? Primeiro por conta do isolamento, vários pacientes nos procuraram para saber o que fazer. Mas eu tô trancada em casa, não tô tendo exposição solar nenhuma, e a vitamina D, como é que fica? Na época, em alguns casos, para alguns pacientes que realmente estavam muito isolados, aqueles que moram em apartamento, realmente a gente chegou a orientar que se programassem para dentro desse isolamento da quarentena, tirassem alguns minutinhos, 10 a 15 minutos por dia, para tomar um pouquinho de sol na janela, sempre alternando as áreas, né? É claro que aquelas pessoas que têm doenças dermatológicas que podem ser agravadas pelo sol, como por exemplo o melasma ou a rosácea, não vão expor aquela área, né? Mas pode fazer uma rotação e expor o antebraço, um dia a perna, enfim. E isso acabou sendo muito citado também, porque bem no início da pandemia saiu um trabalho que ainda era muito preliminar, que mostrava incidências de casos mais graves de Covid associados a baixas doses de vitamina D. Desde aquela época a gente recomendou que se tivesse bastante cuidado com esses estudos, que eram estudos preliminares, né? Inclusive agora já tem uma posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que diz que esses estudos não mostraram causa e efeito, né? Isso quer dizer o quê? Que em vários pacientes que evoluíram para formas moderadas e graves de Covid, tinham vitamina D mais baixa, mas que isso não tinha uma relação, não era por causa da vitamina D que eles evoluíam para esses quadros mais graves. Isso porque muitas das condições, das comorbidades que levam a uma evolução mais grave do Covid, elas também estão associadas a uma deficiência de vitamina D. Então, a obesidade, doenças crônicas, inflamatórias crônicas, diabetes, são todas condições que costumam ser associadas à vitamina D baixa e que, então, não se trata de uma relação de causa e efeito. Outra dúvida bastante comum é em relação ao filtro solar, né? Porque, em tese, ele interferiria, claro, na absorção que se tem desses raios solares. Mas a verdade é que ninguém consegue se proteger 100% do tempo. A gente já falou isso em outros vídeos sobre o uso de filtro solar. A gente acaba nunca usando a quantidade adequada, nem em todas as áreas, então ele acabaria não interferindo nesse sentido, né? A recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia com relação à vitamina D e o sol é a seguinte, que a exposição intencional não deve ser considerada como fonte de vitamina D, que continuam valendo os cuidados que sempre foram orientados com relação ao uso de proteção mecânica, então boné, roupa, vestuário, óculos escuro, e a proteção solar, que deve ser de fator pelo menos 30 e a partir dos 6 meses de idade. Nos indivíduos que têm um fator de risco para deficiência de vitamina D, então pacientes mais idosos ou que têm alguma alteração, alguma doença de absorção, alguma coisa desse tipo, eles devem ser acompanhados mais de perto. E se essa deficiência aparecer, ela pode e deve ser complementada. Então acho que o que fica de mensagem é que a vitamina D ela não é desculpa para não usar o filtro solar e que não existe nenhuma evidência científica de que a vitamina D seja benéfica para prevenção ou tratamento de Covid. Então, continue usando seu filtro solar e procure seu dermatologista.